Vamos aprender nas Escrituras como vencer a angústia e como se posicionar no dia da angústia para conseguir vencê-la. Provérbios 24. Vamos ler o que disse Salomão. É claro, inspirado pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. De Gênesis a Apocalipse. Vou esperar todos acharem para que possamos ler em conformidade. Quando você achar, dá um sinal para mim, diga amém, que eu já sei e posso prosseguir. Te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Em algumas traduções está dizendo, se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Mas o significado é o mesmo. Eu vou ler mais uma vez. E você que crê que esta é a palavra do Senhor, você vai repetir agora com toda a fé do teu coração. Vamos lá. Eu leio e você repete. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Olha, até que tá bom. Mas tem potencial para mais. Eu sei que vocês são mais fortes do que isso. Então vamos lá. Sei que você está em jejum, né? Deve estar em jejum. Mas você é mais forte que isso. Vamos tentar mais uma vez. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Então fala para essa pessoa abençoada do teu lado. Diga para ela assim, seja forte. Essa palavra é forte, né? É forte, ninguém gostaria de ser chamado de frouxo. Principalmente um homem, quando você diz para ele, você é um frouxo, você está dando motivo para uma briga. Isso para um homem é um insulto, não é? É um motivo para uma briga, é uma afronta. Mas Salomão está dizendo que por mais que a pessoa se considere corajosa no dia da angústia, ela acaba tomando uma postura de uma pessoa frouxa e não de uma pessoa corajosa. Se te mostrares frouxo, se você afrouxar no dia da angústia, quer dizer que você não vai ter força, você não vai ter resistência e a sua força será pequena. Você deve concordar que nós reservamos um dia na nossa agenda para uma viagem. Reservamos um dia na nossa agenda para um lazer, um dia com a família no parque, no cinema ou coisa parecida. Reservamos um dia na nossa agenda para uma reunião de negócios, para um churrasco com os amigos, mas nós nunca reservamos um espaço na nossa agenda para o dia da angústia. Ninguém se prepara para este dia, embora ele chegue para todos. Mas ninguém está se programando, ninguém se programa para o dia da angústia. E a questão é que ele sempre virá. Ele não é bem-vindo, mas ele é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, esse dia acaba chegando para você. A questão não é se ele virá ou não, porque pode acreditar, ele vai vir, ele virá. A questão é como se posicionar no dia da angústia. O que fazer quando esse dia chegar para você? Você vai assumir um posicionamento de coragem? Ou você vai assumir um posicionamento covarde, frouxo? Como você vai se posicionar quando a angústia chegar para você? E uma coisa eu posso te dizer, se você não assumir um posicionamento firme diante da adversidade, você não vai ter força para vencer. Você vai acabar sendo vencido por ela. O que você faz quando você está emocionalmente abalado e sem forças para lutar? O que você costuma fazer quando você está emocionalmente abalado no dia da angústia e sem forças para lutar? Você sabe que o profeta Elias
foi um dos maiores profetas que a terra conheceu. Elias foi o maior representante dos profetas, conhecido como profeta de fogo. O homem que orava e Deus mandava fogo do céu. O homem que disse, segundo a minha palavra, não cairá uma gota de chuva sobre Israel. Ele orou e Deus fechou o céu e não choveu. Depois de 3 anos e meio, ele vai orar e Deus envia toda a chuva que estava retida. Era um homem que tinha crédito com Deus. Um homem de uma envergadura espiritual muito grande, muito maduro, muito próximo de Deus. Mas quando o dia da angústia chegou para ele, sabe o que ele fez? Ele fugiu. Um homem com tanta espiritualidade, com tanta maturidade, né? Com tanta intimidade com Deus, né? Cheio de autoridade espiritual, quando a angústia chegou, fugiu. Quero que você veja isso comigo no primeiro livro dos Reis, por favor. Para que você não fique só nas minhas palavras. Primeiro livro dos Reis. Essa atitude ela é mais comum do que parece. Muitos no dia da angústia fogem. Primeiro Reis, capítulo de número 19. Acompanhe comigo, por favor. No versículo de número 1. Vocês encontraram? Então vamos lá, vamos adiante. Eu tenho uma luta contra o relógio hoje. Daqui a pouco tem mais uma reunião. Versículo 1 diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito. Para quem não sabe, Acabe era o rei de Israel naquele tempo. Jezabel era sua esposa. Ambos eram pagãos, faziam tudo para desagradar a Deus. Continua comigo aí no versículo 1. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Elias acabou de vencer todos os falsos profetas. E Acabe fica indignado com isso e avisa para sua esposa Jezabel, que era pior do que ele, e avisa que Elias venceu todos os falsos profetas e todos estavam mortos. Quando Jezabel ouviu isso, ela ficou indignada e irou-se contra o Elias. E ela manda um recado do inferno para o profeta Elias. Olha o que a Jezabel manda dizer para Elias no versículo de número 2. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Sabe aqueles mensageiros do diabo que só vêm para trazer notícia ruim? É um desse tipo aí. Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faço os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a sua vida como a de um deles. Você entendeu o recado aí, não entendeu? Eu sei que você entendeu o recado, mas para explicar melhor, resumidamente, o que ela está dizendo é o seguinte: avisa para o Elias que amanhã, a essas horas, ele vai estar morto. Diga para o Elias que, como rainha, eu estou dando a minha palavra. Eu vou usar toda a influência que eu tenho. Eu vou usar toda a autoridade que eu tenho. E eu vou mandar matar o Elias. Eu vou caçar o Elias. E diga para ele se despedir de quem ele tiver que se despedir. Porque amanhã, a essas horas, vai ser o funeral dele. Essa palavra ela entrou como uma flecha no coração do Elias. Olha que o homem que tinha acabado de provar para toda a nação que o Senhor é Deus. O homem que tinha acabado de orar e fogo caiu do céu. O homem que estava no seu auge espiritual. Está muito bem. De repente, uma má notícia derruba o homem. E não é assim que acontece conosco? Sim ou não? O Elias é um exemplo para mim e para você, para mostrar que ninguém está garantido. Às vezes você está lá muito bem, dando fruto, crescendo, achando que nada vai te derrubar, mas de repente vem uma má notícia, de repente vem um ataque
ataque do inferno, às vezes até mesmo uma consequência da vida, e te derruba, te abala, e chega o dia da angústia. O que o Elias faz? Ele foge. Você foge quando chega o dia da angústia? Olha o que Elias vai fazer. Versículo de número 3. Eu estou em 2 Reis, 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 3. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida. E foi, e veio a Berseba, que está em Judá, e deixou ali o seu moço. Elias já começa a errar a partir daí, né? Jesus sempre mandava de 2 em 2. Futuramente Deus vai enviar o Eliseu para ficar ao lado de Elias, mas neste momento Elias quer estar sozinho. Ele tem ali o seu moço, se chamava o moço do profeta, era o seu auxiliar, o seu adjunto. E ele diz para ele: eu tenho que fugir, fica aqui que eu vou fugir. E ele fica sozinho. E não é bom você passar momentos difíceis sozinhos. É melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Amém? Continua comigo. Versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E olha o que ele diz. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Outro erro que o Elias comete aqui é que ele foi para o deserto. Existem 2 tipos de desertos. O deserto que Deus te leva e o deserto que você vai por conta própria. Quando Deus te leva para um deserto é porque tem um propósito. Deus levou Israel para o deserto. Israel foi treinado no deserto, foi provado no deserto, mas depois do deserto vinha a terra prometida. Está escrito que Jesus, depois de ser batizado nas águas, em Mateus capítulo 4, diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele não foi por conta própria. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Houve um propósito para este deserto, e depois do deserto, ele foi servido pelos anjos. Todo deserto que Deus te leva, você pode contar com o cuidado dele, com a proteção dele. Não vai ser fácil, mas ele vai estar contigo. Mas depois do deserto, quando tem aprovação, tem a aprovação. O deserto de Deus não é para te destruir, é para te amadurecer, para te fortalecer, para te preparar para um próximo nível, para uma próxima fase. Então, quando Deus te leva para o deserto, pode confiar nele e vai. Porque ele leva, mas ele também tira. Amém? O problema não está em ir para o deserto, o problema é você ir por conta própria. Às vezes a pessoa está num deserto, não é porque Deus levou, é porque tomou decisões erradas. É porque tomou decisões precipitadas. É porque agiu sem pensar direito, sem orar. Neste caso aqui, Elias, que era um grande homem de oração. Eu não vi Elias orar antes de ir para o deserto. Elias não orou. Ele agiu emocionalmente. Olha aí, hein? Você que pensa que não erra. Você que pensa que está sempre agindo pelo Espírito. Suas emoções te enganam, porque o próprio profeta Elias agiu pela emoção. Que dirá eu e você que não temos nem a metade do nível que ele tinha. É verdade ou não é? E cuidado, porque as suas emoções podem te levar para o deserto, e esse deserto pode não ser a vontade de Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Continue comigo, eu parei no versículo 4, não foi? Foi isso mesmo, parte A. E foi ao deserto o caminho de um dia, e veio,
e se assentou debaixo de um zimbro, é uma espécie de árvore do deserto, e pediu em seu ânimo a morte. A angústia é tão profunda que ele desistiu da vida. A angústia é tão profunda que ele está pedindo a Deus para dar cabo da própria vida. Ele diz: a minha vida não vale mais nada. Basta, chega. Ele está dizendo chega o quê, meus amados? Para que ele está dizendo chega? Para o ministério dele, para o chamado dele. Algo iniciou, Elias não pode terminar. Você está me entendendo, sim ou não? O que Deus iniciou na tua vida, você não pode terminar. O que Deus começou, só Ele pode terminar. Quem sou eu para dizer chega? Quem é Elias para dizer chega? Quem é você para dizer chega? Quem chama é Deus. Quem diz a hora de começar é Deus. Quem diz a hora que acabou é Deus. Quem diz basta se tiver que dizer é Deus. É Ele quem decide. Nós só temos que aceitar, confiar e obedecer. Você imagina eu chegar para Deus e dizer: Senhor, basta, chega, não quero mais. Eu falo: quem é o Senhor aqui? Quem é o servo? Quem sou eu para dizer chega? Se ele falar vai mais um pouco, eu tenho que ir. Se ele falar chega, amém, tudo bem, o Senhor está mandando. Agora, se ele não falou basta, não dá nenhum basta sem a direção de Deus, não. Você vai, desculpa a expressão, vai se ferrar. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Continue comigo, por favor, versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Sintoma de depressão, muito sono. Ou a pessoa não dorme, ou a pessoa dorme demais. Sintoma de depressão. E eis que então, o anjo do Senhor, um mensageiro, o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Eu fico, toda vez que eu leio esse texto, eu fico tentando imaginar uma situação como essa. A minha mente não consegue conceber. Se eu estou dormindo e de repente eu acordo com um anjo do meu lado. Eu já vi anjo algumas vezes, mas nunca assim como Elias, assim não. Eu estou dormindo e de repente eu vejo um anjo do meu lado. Eu fui dormir, não tinha nada ao lado da minha cama. Quando eu acordo tem pão fresquinho. Deus mandou um anjo para preparar pão para mim. E tem ali uma botija de água, um copo com água, o anjo me serve. Ele me dá o pão, ele fala comigo, ele fala para eu comer. Aí eu como o pão, bebo a água e de repente eu durmo de novo, como se nada estivesse acontecendo. Você consegue imaginar isso? Eu acredito que você não conseguiria pegar no sono. Se você está lá na tua casa dormindo, de repente você acorda, um anjo lá da tua cama. O pão fresquinho. O anjo diz: olha, trouxe aqui para você. Deus mandou eu te alimentar. Come. Aí você come o pão. Aí o anjo diz: não, pão seco não, eu trouxe água também. Tem aqui, ó, água fresquinha. Bebe um pouquinho de água. Aí você olha para o anjo assim. Dorme de novo. O Elias está muito anestesiado que ele não reage nem ao sobrenatural. É verdade ou não é? Sim ou não? A pessoa quando está abalada, ela fica assim mesmo. Quando ela se deixa vencer pela angústia, ela não reage às manifestações de Deus. Ela não reage às respostas de Deus. Ela vem na igreja, ouve a palavra, Deus fala com ela através da palavra, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela continua fazendo a mesma coisa.
Ela vem na palavra, vem na igreja, ouve a palavra, Deus fala com ela, o pastor não sabe da intimidade dela, o pastor não sabe o que está acontecendo na vida dela, ela ouve a palavra, Deus fala com ela, ela vai assim, será quem foi que falou da minha vida para o pastor, hein? Isso aí foi alguém que deve ter soprado para o pastor isso aí e continua, e se está no erro, continua no mesmo erro. Ela não reage mais a palavra e as manifestações de Deus para a vida dela. Porque se mostrou frouxo no dia da angústia. E a força já se tornou pequena. Será não, já é pequena, já perdeu a força. Você está me entendendo? Continue comigo. Versículo de número 7. Eu vou tentar ser breve hoje. Versículo 7 diz: e o anjo do Senhor tornou segunda vez. Não quero ser repetitivo, mas de propósito eu vou repetir. E o anjo do Senhor tornou segunda vez. Quer dizer que o céu insiste. E eu te pergunto nesta manhã, quantas vezes Deus vai ter que insistir com você? Quantas vezes Deus vai ter que falar contigo e você não vai reagir? Quantas vezes Deus vai falar contigo e você não vai se posicionar? Quantas vezes Deus vai falar contigo e você vai fingir que está falando com o outro? Quantas vezes Deus vai falar contigo e você vai fingir que não é com você? Você desiste, mas Deus não desiste de você. O anjo não volta e diz assim, eu fiz a minha parte, eu dei o pão para ele, eu dei água para ele. Ele não quis levantar, eu vou me embora. O anjo sabe como o céu trabalha, então o anjo vai lá e insiste. Deus está insistindo com você, não é a primeira vez que você ouve a mesma coisa. O céu está insistindo com você, glória a Deus. O céu está insistindo com você, é hora de você se levantar, é hora de você se posicionar, é hora de você enfrentar a angústia e é hora de você reagir à palavra de Deus, em nome de Jesus. E esse anjo é um mensageiro. É como eu não sou Deus, eu sou um mensageiro. Eu entrego a mensagem. O que você vai fazer com ela, aí já é com você. Deus não pode me cobrar por você não agir. Ele só pode me cobrar por não pregar. Agora, depois que eu prego, já não é mais comigo. Aí é com você. Você está entendendo? Sim ou não? Você decide o que você vai fazer com a mensagem que você está ouvindo. Tomara que você tome posse dela e entre em ação. Mas o anjo insiste com Elias. E ele levanta, Elias diz, Elias, desperta, levanta. Come mais uma vez. Come, bebe, levanta-te, porque muito comprido será o teu caminho. E o versículo 8 diz que Elias comeu, bebeu, e com a força daquela comida ele já não deita mais, ele já não dorme mais, o sono foi embora. Aquele sono acabou, de repente vem uma energia, de repente vem uma força sobre Elias, que com a força daquela comida, ele vai caminhar 40 dias e 40 noites. Que comida abençoada é esta do céu que Elias come e daqui a 3 horas não está mais com fome. Daqui a 6 horas não está mais com fome. Daqui a 12 horas não está mais com fome e está gastando energia. Ele está caminhando, ele está andando quilômetros, mas ele vai ficar 40 dias andando e não vai comer e nem beber, porque ele está alimentado e fortalecido. O pão representa a palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
O pão também representa o pão da ceia, que é o corpo de Cristo. E a água, que o nosso corpo não vive sem ela, representa o Espírito Santo. Jesus disse: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Como anjo da igreja, eu estou aqui para te encorajar a se alimentar da palavra, a comer a palavra e se encher do Espírito Santo, porque isso vai te dar força para seguir na sua caminhada. Eu digo para você, hein? Isso aqui, ó, é um santo remédio. Quando você está cansado, sobrecarregado, sem forças, aí você vem aqui e começa a meditar nessa palavra. E quando você abre essa palavra, você começa a meditar nela com seu coração quebrantado de verdade. A boca de Deus começa a falar com você através desta palavra. E ela vai te animando, ela vai te fortalecendo, ela vai te dando estrutura, ela vai te dando estratégias. Eu me lembro de um louvor que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem. Ele diz mais ou menos assim: e quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. Então acredite na palavra e no Espírito Santo, você vai ter força para resistir e para vencer a angústia. Amém? Qual era o objetivo daquele anjo ali na vida do Elias, no meio daquele deserto? Encorajar, dar força. Esse é o meu objetivo hoje aqui através dessa palavra. Se você está no deserto, eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar a buscar a palavra. Eu quero te encorajar a ser cheio do Espírito Santo. Pois eu tenho certeza que com a força desta palavra e no poder do Espírito Santo, você vai seguir na tua jornada e não vai desistir. Depois que Elias come, bebe, segue a jornada, ele chega até Horebe. Quando chega em Horebe, sabe o que o Elias faz? Vocês são conhecedores da palavra, vocês sabem o que ele faz. Ele entra numa caverna. Ele vai para uma caverna. E aquele não era o lugar dele. Elias está lá naquele lugar escuro, cheio de morcegos, baratas, ratos, escorpiões entre as fendas, um lugar úmido, um lugar que não é para um homem, não é para uma mulher, muito menos para um profeta, para um homem de Deus, uma mulher de Deus. E Deus pergunta a Elias: que fazes aqui, Elias? É o mesmo que perguntar: por que você está na caverna? É o mesmo que dizer: a caverna não é o teu lugar. Eu te pergunto hoje: por que você entrou numa caverna? A caverna do Elias era literal, um buraco escuro onde ele entrou. A sua caverna pode ser o seu quarto. Ficou angustiado, entra no quarto, não quer saber mais de sair. Não quer mais se levantar da cama, está numa caverna emocional. A sua caverna pode ser o seu trabalho. O seu trabalho se tornou o único lugar em que você se sente aliviado, porque ali você não para. Então você trabalha. E você não ouve mais a voz de Deus. Você não busca mais a Deus, você não tem tempo com Deus, você não tem tempo com a família, você não tem tempo nem para cuidar de você mais. Não trabalha para viver, vive para trabalhar. Você acha que está arrebentando, mas você está numa caverna. O que fazes aqui, Elias? Por que você entrou na caverna? Aí Deus quer tirar o Elias da caverna.
Olha, eu não sei que tipo de caverna você entrou, mas de alguma coisa eu sei. Deus quer te tirar de lá. E Deus vai fazer de tudo para te tirar da caverna. Porque a caverna não é o teu lugar, não. Se for necessário enviar o vento, ele vai enviar um vento. Se for necessário enviar um terremoto, ele vai enviar um terremoto. E vai abalar tudo, vai estremecer tudo. Mas é para te tirar de lá. Se for necessário enviar o fogo, ele envia o fogo. Mas ele quer te tirar da caverna. O texto sagrado diz que Deus enviou um vento forte. Elias sentiu aquele vento, mas Deus não estava no vento. Aí Deus enviou um terremoto. Elias sentiu o terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Aí Deus depois enviou o fogo. Elias viu o fogo, sentiu o calor do fogo, mas Deus não estava no fogo. Depois do fogo vem uma voz mansa e suave. E a voz de Deus. E Deus faz uma pergunta como quem não soubesse de nada. Eu fico maravilhado com essa forma de Deus trabalhar. Ele sabe de tudo, mas ele age como se não soubesse de nada. E ele pergunta: que fazes aqui, Elias? Deixa eu te mostrar, por favor. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Versículo 9, a parte final do versículo. Diz assim: que fazes aqui, Elias? Por que você está na caverna, Elias? Só a voz de Deus tirou Elias da caverna. Tem situações que nós estamos, que só a voz de Deus vai conseguir nos tirar. Versículo 10, olha a resposta do Elias. E ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. O Elias, ele está sendo sincero e verdadeiro. O que ele falou é verdade. Ele era um homem muito zeloso. E isso feria o coração de Elias, porque ele tinha muito zelo pela obra de Deus, e ele via que as pessoas não tinham esse zelo. Ele tinha muito zelo pela obra de Deus, e ele lidava com uma geração que era muito indiferente. E ele queria que todos também tivessem zelo pela obra de Deus, e isso feria ele, porque ele fazia o melhor que ele podia, e ele via que muitos, não estavam nem aí. E o que foi pior para ele foi ver que nem Deus mandando o fogo do céu, ainda assim, muitos não se converteram. Ele falou: agora chega. Nem Deus se manifestando, as pessoas não creem. Eu estou sendo zeloso, mas está sendo tudo em vão. Os filhos de Israel se rebelaram contra o Senhor, derrubaram os seus altares, meu Deus, e prepararam altares para Baal, para os ídolos. Mataram todos os profetas que o Senhor enviou, mataram os seus profetas. E agora o Senhor me enviou e querem me matar também. Chega, não aguento mais. Sabe o que Deus diz? Responda comigo: nada. Deus não diz nada em respeito ao que ele está falando, não. Deus entra em outro assunto. Sabe quando você pergunta uma coisa para a pessoa, não quer te responder, ela vai e entra em outro assunto? As mulheres sabem bem o que é isso, né? Quando está conversando com o marido, né? Sabe, né? Você pergunta uma coisa, ela não quer te responder, ela vai para outro assunto. É o que Deus vai fazer com ele aqui. No versículo 11, olha o que Deus vai dizer.
e disse-lhe: vem para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. A primeira coisa, sai da caverna. Fala aí para quem está mais perto de você assim: sai da caverna. Seus dons e talentos não podem ficar enterrados numa caverna. Deus confiou em você, Deus te entregou dons, Deus te entregou talentos. Isso tem que ser usado para o mundo e não pode ficar enterrado numa caverna. Então Deus fala: eu preciso de você aqui fora, Elias. E tem uma missão para você aqui fora, Elias. Sai da caverna, vem aqui para fora, que eu vou falar com você. Aí ele sai. E eis que veio a ele a voz do Senhor que dizia: que fazes aqui, Elias? A mesma pergunta. E você já sabe qual vai ser a resposta, não sabe? A resposta é a mesma. É o mesmo repertório, é aquilo que fez com que ele entrasse na caverna. É aquilo que fez com que ele ficasse desanimado. É aquilo que fez ele ter vontade de desistir. Ele vai dizer a mesma coisa: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Mas os filhos de Israel estão sendo rebeldes. Quebraram a tua aliança. Quebraram a aliança com o Senhor, a aliança que o Senhor tinha com Abraão, Isaque e com Jacó. Derrubaram todos os seus altares e mataram os seus profetas. E eu fiquei só. Sabe o que está acontecendo agora? Estão procurando a minha vida para me matar também. E sabe o que Deus vai responder para ele? Já sabe a resposta, né? Diga comigo: nada. Deus não vai dizer: eu sei, Elias. Eu sei. Sei que tu és zeloso. Eu sei que eles quebraram o concerto. Olha, mas eu vou fazer isso com fulano. Eu vou fazer isso com ciclano. Isso não vai ficar assim não, Elias. Pode deixar não. Deus não responde. Já já eu vou te mostrar a resposta de Deus para Elias, que eu já estou concluindo. Mas Deus não vai responder nenhuma das duas vezes. Sabe por quê? Deus não vai tratar com Elias no que diz respeito à vida dos outros. Deus só vai tratar com Elias no que diz respeito à vida deles. Deus está dizendo: ô Elias, eu sei tudo o que eles estão fazendo. Você acha que eu não estou vendo? Eu estou vendo tudo, mas você não pode parar por causa dos outros. Você não pode desanimar por causa dos outros. Cada um vai dar conta de si, Elias. Elias, cuida da tua vida, Elias. Faz o teu, Elias. Quem não quiser fazer, que não faça. Mas você vai ser recompensado por fazer a tua parte. Então não olhe para os outros, olha para aquele que te chamou, fica firme e faz a tua parte. Entendeu o que Deus quis dizer para o Elias? E o que Deus está dizendo para esta igreja hoje? O que o Elias queria? Pessoas zelosas como ele. E todas as pessoas que têm zelo pela obra de Deus também querem pessoas zelosas. Mas na verdade não é assim. Existem mais pessoas que não têm zelo do que pessoas que têm zelo. E as pessoas que não têm zelo, elas cansam as que têm zelo. É isso que acontece. O Elias é zeloso. Ele se preocupa com a obra de Deus, com a reputação de Deus, com os projetos de Deus, com os princípios de Deus. E como ele via que a geração não se preocupava, o que ele diz? Chega. Basta. Não vale a pena. Vou chutar o balde. Vou jogar a toalha. Eles não merecem. Só que Elias não estava fazendo para eles. Elias estava fazendo para Deus. Quem chamou Elias não foi eles. Quem chamou Elias foi Deus. Você está entendendo?
Talvez você esteja cansado dizendo, basta, estou cansado, não vale a pena. Eu faço, o outro não faz. Eu me esforço, o outro não se esforça. Eu quero fazer o melhor, o outro quer fazer qualquer coisa. Eu vou parar. Vai parar por causa dos outros? Vai desistir por causa dos outros? Vai ser como aqueles, Maria vai com as outras. Fulano parou, eu paro também. Tu vai passar uma vergonha no dia do juízo, meu amigo. Porque Deus vai dizer, eu te chamei dentre milhares e você desistiu. Aí tu vai dar uma desculpa dessa aqui para ele? É porque eu fui tão zeloso. Vai passar não, meu amigo. Tu pode fugir de responsabilidade com o homem, mas tu não foge de responsabilidade com Deus, você está entendendo? O que Deus confiou a você, Ele requer de você, esquece os outros. Para a gente terminar, a resposta de Deus foi essa. Versículo 15. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto. Quer dizer, volta para o lugar onde você não deveria ter saído. Volta lá de onde você parou. É isso que Deus está dizendo. Volta para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei da Síria. Também a Jeú, filho de Nis, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Qual foi o propósito dessa viagem até lá a caverna, hein? Andou 40 dias para voltar para o mesmo lugar. Andou tudo isso para Deus chegar e falar assim, agora você vai fazer o seguinte, volta lá de onde você tinha parado, que eu não mandei tu parar nada. Está entendendo aí? É assim. Volta de onde você começou. Você disse que ia parar? Você tem um rei para ungir. E você tem um profeta ainda para treinar e para ungir. Deus mostrou para Elias que quando você pensa que é um ponto final, Deus está te mostrando que é apenas uma vírgula. Ainda tem muito caminho, muita jornada pela frente. E, por favor, fique de pé. Elias 2 vezes disse que estava só. Mas eu garanto para você, Elias nunca esteve só. Quando ele estava no deserto, o Senhor estava com ele. Quando ele estava no ribeiro, o Senhor estava com ele, enviou os corvos para levar comida para ele. Quando ele estava na casa da viúva, o Senhor estava com ele e multiplicou a farinha e o azeite. Porque o Senhor era o pastor de Elias. O Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você quer ter a certeza de que nunca vai estar sozinho? Mesmo no dia da angústia, mesmo quando você estiver nos desertos e nas cavernas da vida, você precisa entregar a vida para Jesus Cristo. Porque Ele prometeu que vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer fazer isso esta manhã, o reconhecendo como Senhor e Salvador da tua vida, então ergue a tua mão direita assim para o céu bem alto que eu vou orar por você.